Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão e imagino como é que foi a alegria dos irmãos ao receberem essa carta, sabendo que Paulo estava preso, mas que estava bem e que trazia mensagens para eles, né? Trazia notícias para ele. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é um profeta do Senhor. Como apóstolo, ele era alguém envolvido com a missão. Como profeta, era alguém que tinha a visão da missão. Então, Paulo traz aqui a missão, a visão da missão, e como um mestre, Paulo ele vem construindo, né, uma estrutura de ensino aqui. Paulo ele começa no capítulo 1, 2 e 3 falando sobre verdades, sobre coisas espirituais grandes que fundamentam e edificam, fundamentam a fé dos cristãos. E depois no capítulo 4, 5 e 6 ele fala sobre a vida prática de um cristão na família, na igreja, na sociedade. E nós vemos o quão difícil é colocar em prática a palavra do Senhor. Quando nós não temos a nossa fé fundamentada, quando nós não temos conhecimento e fé suficientes, nós temos muita dificuldade na hora de colocar em prática a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 e nós vamos encerrar, né, esse nosso ensino, esse nosso estudo. Glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, muito alegre de poder encerrar, né, esse ciclo com vocês. Creio que estudar essa carta foi muito edificante para mim, creio que está sendo muito edificante para aqueles que estão acompanhando. Se você chegou aqui agora, nós temos uma playlist com os estudos de Efésios a partir do capítulo 1. Volta lá no canal, acesse essa playlist, estuda, que vai ser de grande valia para você, vai trazer muita edificação na sua vida. Então nós vamos aqui hoje falarmos do capítulo 6. O capítulo 6 continua Paulo dando algumas instruções práticas e depois ele vai finalizar aqui falando sobre a armadura de Deus. Eu quero ir lendo com vocês alguns versículos e conforme o Senhor for iluminando, for inspirando, nós vamos falar aqui desses versículos. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. Vamos lá, Efésios 6, versículo 1, ele vai falar aqui da instrução de como deve ser a relação de pais e filhos. Aí ele fala aqui, Efésios 1, 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Né? Esses 4 primeiros versículos aqui do capítulo 6 vai falar de como deve ser a relação de pai para com filho, de filho para com pai. Né? Ele fala aqui primeiro dos filhos, ele fala aqui, ó, obedeçam os seus pais, pois isso é justo. Né? O filho obedecer o pai já é importante. A palavra diz aqui que é justo que o filho obedeça o pai. Mas quando ele fala aqui no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, parece que ele dá um outro peso, um outro valor. Né? Obedecer o pai como? Obedecer honrando. Muitos filhos, eles podem obedecer os pais, mas mesmo obedecendo, não estarem honrando os pais. A palavra honra, ela está relacionada a valor. É como se você pegasse e colocasse um objeto em uma balança para pesar aquele objeto na balança. Por exemplo, você vai em um supermercado,
comprar uma carne, por exemplo, um açougue, um supermercado, comprar uma carne. Quando você coloca a carne ali, aquele peso vai gerar um número que vai falar o valor daquele peso. Qual o valor que o pai tem para o filho, para que ele obedeça honrando o pai? Nós podemos, o filho ele pode obedecer o pai só por conveniência, ele pode obedecer o pai só para ter algum benefício. E dessa maneira ele não honra o pai. O filho honra o pai quando ele obedece, lhe dando o valor que é devido. Honra está ligada ao valor. Qual o valor que o seu pai tem para você? Filhos, falando com os filhos agora. Filhos, qual o valor que o seu pai tem para você, para que você o obedeça honrando? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Existe uma obediência que ela revela a honra. Nós obedecemos não para sermos beneficiados, não devemos obedecer por conveniência, para sermos beneficiados, mas devemos obedecer honrando aos nossos pais. E ele fala aqui no versículo 4, pais, não irritem aos vossos filhos, mas criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Como um pai pode irritar o filho? Cobrando o filho. Como que o pai pode irritar o filho? Não considerando, tratando ele de uma maneira dura. Você vê um pai que só cobra, que trata de uma maneira dura, que não considera o que o filho está falando, pode irritar o filho, Mas existe uma outra tradução, a tradução da Almeida Corrigida Fiel, ela fala assim: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Esse não provoqueis a ira dá um entendimento de que se nós não corrigirmos, não disciplinarmos, não instruirmos os nossos filhos na palavra, nós estamos deixando que a ira de Deus recaia sobre os nossos filhos. Nós provocamos a ira de Deus sobre os nossos filhos quando não o instruímos, não os ensinamos, não os corrigimos. E tem esse outro contexto também de interpretação nesse versículo 4. Vamos dar continuidade aqui. Versículo 5, ele vai falar das relações aqui de escravo e senhor. Nos dias de Paulo, ainda existia escravidão. Você vê que Paulo aqui ele não dá instrução de que acabe com a escravidão. Paulo não fala que vamos acabar com a escravidão, porque isso não glorifica a Deus. Não, ele fala aqui como os escravos devem se portar diante dos seus senhores e como os senhores devem se portar com os escravos. Hoje nós podemos fazer uma contextualização assim para os nossos dias, não que se compare, porque nós não somos escravos, mas podemos comparar a relação de empregado e patrão. Se Paulo falava para um escravo tratar o seu senhor dessa forma, nós podemos também falar para os empregados hoje como que eles devem tratar os seus patrões. Então vamos ler aqui, versículo 5, ele fala aqui, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você, empregado, obedece o seu patrão como a Cristo? Aí ele fala aqui, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Me chama muita atenção esse versículo 8, Porque nós pensamos assim, eu vou trabalhar direitinho, vou tratar o meu patrão como trato a Cristo, porque dessa maneira eu vou ser recompensado, pelo meu patrão. Não, ele está falando aqui, você será recompensado pelo Senhor. Nós trabalhamos
E nós muitas vezes colocamos a nossa confiança no nosso trabalho e essa confiança de que a nossa recompensa ela vem do nosso trabalho, ela vem de onde nós estamos, mas a nossa recompensa ela vem do Senhor. Nós trabalhamos e graças a Deus, né, nós não dependemos do nosso trabalho. Isso é difícil de entender, mas a verdade é essa. Nós temos um Deus e Pai que está sobre todos e é sobre todos. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus de todo sustento. Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que se Ele sustenta, né, até os pardais, se Ele veste até os lírios do campo, quanto mais a quem ama, quanto mais valeis vós, Ele fala lá no texto de Mateus. Então o Senhor é aquele que cuida de nós. E Ele fala aqui como deve ser o nosso tratamento. Trabalhar obedecendo os nossos encarregados, os nossos líderes, como ao Senhor. Fazendo como ao Senhor, porque o Senhor é quem vai nos recompensar. Você tem tratado assim, na balança de valores, qual o valor que o seu encarregado tem? Ele tem o mesmo valor do que Cristo para você? É isso que Paulo está falando aqui. Nós devemos tratar como Cristo, obedecer como obedecemos a Cristo. E aí ele fala aqui no versículo 9, para os patrões, né? Para os senhores dos escravos. Ele fala aqui, ó, vocês senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Como, né? Ele está falando aqui para nós tratarmos os senhores como a Cristo e ele fala para os senhores tratarem também os escravos da mesma forma, né? Tratarem como a Cristo. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Então Paulo encerra a instrução aqui falando, vocês patrãos, vocês sabem que vocês têm um Senhor como os empregados que está sobre nós. Aquilo que eu falei, nós temos um Deus e Pai que está sobre todos nós. Nós temos um Deus e Pai que é o Senhor das nossas vidas e nós um dia vamos prestar contas para Ele. Então nós devemos tratar a todos com igualdade. Paulo ele fala um pouquinho antes, lá no capítulo 5, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele fala para nós nos submetermos uns aos outros e às vezes, né, as pessoas focam na submissão que a mulher deve dar ao marido. Mas Paulo ele fala de uma submissão mútua, de uma sujeição mútua. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Amém? Agora vamos falar aqui sobre a armadura de Deus. Acho que tinha algumas pessoas aqui curiosas para saber o que é essa armadura, como que eu me revisto dessa armadura, o que seria isso? Paulo ele fala aqui sobre a igreja. Se você perceber, essa carta ela foi escrita para a igreja. É claro que tem uma aplicação pessoal, uma aplicação individual, mas Paulo ele não estava escrevendo com essa visão, ele estava escrevendo com uma visão coletiva, com uma visão da igreja, o corpo de Cristo. Não é à toa que lá no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 4, ele coloca a igreja como o corpo de Cristo. No capítulo 5, ele coloca a igreja como a noiva de Cristo. E agora, no capítulo 6, ele coloca a igreja como esse soldado romano. Paulo, quando ele tem essa visão do soldado romano, com toda essa armadura, ele está vendo a igreja. Quem tem que se vestir com essa armadura? A igreja tem que se vestir com essa armadura. A igreja é esse grande soldado que veste essa armadura. Para quê? Para poder estar firme no dia mau. Vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 10, ele fala aqui, ó, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta... Para que nós vestimos a armadura? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam, para quê? Ele fala aqui de novo, mais um motivo para vestirmos a armadura, versículo 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com os lombos o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Então Paulo ele fala aqui desse grande soldado que ele viu, esse grande soldado é a igreja. Essa armadura são as armas que a igreja deve se revestir. E o que são essas armas? Essas armas são as virtudes que o cristão deve vestir para que ele seja protegido contra todos os ataques de Satanás, para que ele possa permanecer em pé. Então, o que é se revestir dessa armadura? É dependência total de Deus. Nós vemos que essa armadura é chamada de armadura de Deus. Não é algo que vem de nós. Nós precisamos nos revestir dessas virtudes que vêm de Deus. E Paulo, quando teve essa visão desse soldado, ele viu esse soldado com as armaduras, porque nos dias de Paulo, o exército romano era o exército que mais conquistava e avançava. Então, um soldado romano era alguém que era vitorioso, era alguém que avançava e conquistava. E nós, a Igreja de Cristo, somos a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Nós somos como esse soldado, nós vamos destruir as portas do inferno, nós vamos avançar espalhando o reino de Deus, espalhando a boa notícia do Evangelho. Paulo ele vai falando de cada equipamento aqui dessa armadura, que são virtudes que nós devemos ter para podermos estar em pé e nos defendermos e atacarmos. A primeira virtude que ele fala aqui, que está simbolizada na armadura, é o cinto da verdade. O cinto ele era usado para segurar a armadura e segurar a espada. Hoje, se nós fôssemos contextualizar, o cinto é utilizado para segurar as nossas calças. O cinto é aquilo que segura a verdade. Se revestir desse cinto é se revestir da verdade. Se nós não colocarmos o cinto, nós podemos ser achados nus, nós podemos ser achados envergonhados, mas aquele que tem a verdade como um cinto, ele não vai ser envergonhado. Nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade, nós temos que crer na verdade e nós temos que obedecer à verdade. Em algum momento aqui em Efésios, Paulo fala assim, falai a verdade uns aos outros. Nós devemos falar a verdade, nós devemos ser pessoas que andam na luz,
que falam a verdade, para não sermos envergonhados, para não sermos achados nus. Então vamos nos revestir com a verdade. Depois ele fala que da couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça é como se fosse um peitoral. Era a parte que protegia o coração. A justiça de Deus é aquilo que guarda o nosso coração. O que é a justiça de Deus? Paulo também fala em Romanos que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Veja, o homem pecou e seria justo Deus punir o homem para resolver a questão do pecado. Mas se Deus punisse o homem, nós estaríamos mortos. Mas Deus, no seu grande amor, revela a sua justiça no Evangelho. Deus não fez justiça em nós. Deus agiu para conosco com misericórdia. Deus, ele é rico em misericórdia. Quer dizer misericórdia? Deus não nos deu o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Justiça, sermos punidos, porque o homem pecou, então é justo que o homem seja punido. Mas Deus não puniu o homem. Deus revela a sua justiça no Evangelho. Deus falou assim: o homem não tem condições de pagar pelo pecado e continuar vivo. Se o homem for julgado pelo pecado, ele vai morrer. Então Deus se fez homem, andou de maneira justa nessa terra e ele carregou sobre si os nossos pecados. A ira que estava reservada para nós, Deus derramou sobre ele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu a ira de Deus e pela obra de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós somos justificados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então guarda o teu coração nessa justiça. A justiça que nós recebemos não é justiça própria, não é uma justiça que vem de nós, é uma justiça que vem de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós somos justificados pela fé. Quando nós cremos na obra de Cristo, ele nos torna justos. Então, guarda o teu coração com esse entendimento. Guarda o teu coração na justiça. Ele fala de uma outra arma, ele fala do capacete da salvação. Falei da justiça, agora eu quero falar um pouco da salvação. A salvação é um presente de Deus. Lá em Efésios 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos deu vida. Pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, separados, escolhidos para as boas obras que ele preparou para nós de antemão. Então, o que é colocar o capacete da salvação? É entender que a salvação é um presente de Deus. Não é uma recompensa pelas obras que nós fazemos, mas é um presente da graça de Deus. E nós não praticamos boas obras para sermos salvos ou para sermos aceitos, mas porque nós fomos aceitos, porque nós fomos escolhidos, porque nós fomos salvos pela graça. E isso gera em nós uma resposta de gratidão, isso gera em nós um culto de louvor e adoração a Deus. Então, as nossas boas obras, elas não são um meio de alcançarmos o favor de Deus. As nossas boas obras são o resultado de ter sido alcançado por Deus, o resultado de ter sido alcançado por essa tão grande graça. Guarda isso na tua mente, coloca esse capacete na tua mente. Amém? Você é salvo pela graça. Amém? Uma outra arma que ele fala aqui de calçarmos os pés na prontidão do Evangelho da paz. Um soldado, você imagine um exército descalço. Como que esse exército vai avançar às fronteiras dos inimigos? Esse exército ele vai ter
uma pequena locomoção, porque descalço ele não vai conseguir avançar, ele não vai conseguir andar muito. Nós temos que calçar as sandálias do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da salvação e a boa notícia de que em breve Jesus Cristo voltará. Ele voltará para nos salvar. Ele voltará para nos salvar, não. Ele veio para nos salvar e ele voltará para reinar. E nós reinaremos junto com ele em nome de Jesus. Então que nós tenhamos esses calçados. O que seria estar calçados com o Evangelho da Paz? É nós termos fluência no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E por onde nós andarmos, nós vamos levar essa boa notícia com alegria. Nós vamos falar daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez, e se Deus fez em nós, Deus pode fazer em qualquer um. Nós vamos dar essa boa notícia daquilo que Deus fez em nós através do sacrifício de Cristo e daquilo que Deus fará quando Jesus voltar. Essa é a boa notícia de salvação e a boa notícia de que nós vamos herdar um reino eterno e estaremos diante do Pai para sempre. Amém? Então que você tenha calçado os pés no Evangelho da Paz. Ele fala de uma outra arma também, que ele fala aqui, que é o escudo da fé, né? Não sei se vou lembrar de todos, deixa eu dar uma olhada aqui, para não me esquecer. Ele fala aqui, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da pregação do Evangelho, o capacete da salvação, que eu falei, e o escudo da fé. Se você reparar, todas essas armas são armas de defesa. Ele fala aqui para nós estarmos com o escudo da fé, para quando Satanás lançar os seus dardos inflamados, nós nos protegermos. A palavra de Deus diz, Paulo ele diz, que o justo viverá pela fé. Na verdade, esse texto é um texto que está escrito lá em Abacuque, no Antigo Testamento. Ele fala que o justo viverá pela fé. E Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele fala que o justo viverá pela fé. Como que é a caminhada de um justo? Nós entramos no reino pela fé, nós caminhamos no reino pela fé e nós herdaremos futuramente, né, o reino que está por vir pela fé. A nossa caminhada é de fé em fé. Nós caminhamos crendo na palavra. Então, conforme você crê na palavra, você vai avançando e você vai se defendendo de todos os dardos inflamados do maligno. Então, que você possa se revestir da fé e andar pela fé e obedecer pela fé. A nossa vida é de fé em fé. Amém? Eu queria agora falar de duas últimas armas, que são a espada do Espírito e a oração em todo tempo. Você pensa assim, como que eu vou orar em todo tempo? Lembra que eu falei? Paulo está falando da igreja. Oração em todo tempo é oração coletiva. Juntamente com todos os santos, nós vamos orar em todo tempo. Nós devemos ser uma igreja que tem a oração como uma arma, como um fundamento. A oração não é um ministério de um grupo de elite, de poucas pessoas. A oração é um ministério comum de todos os santos. Todos nós devemos orar. E a espada do Espírito fala da palavra de Deus. Então você vê que essas duas coisas Paulo pôs junto aqui. Para mim, assim, eu creio que foi intencional, porque são duas coisas que devem andar juntas. O estudo da palavra e a oração. Nós estudamos a palavra porque a palavra é a espada do Espírito. Um bom soldado, ele deve manejar bem a sua espada. Um bom soldado de Cristo, ele deve manejar bem a palavra. A espada ela pode ser tanto um instrumento de defesa como um instrumento de ataque. Nós vemos que Jesus ele venceu a Satanás quando ele foi tentado pela palavra. Satanás veio tentar Jesus pela palavra manipulada, mas Jesus venceu a Satanás pela palavra revelada. Então que nós possamos meditar na palavra. Muitas pessoas
falam assim que o conhecimento pode gerar uma soberba. Até a Bíblia fala que o conhecimento pode gerar uma soberba. E muitos se apoiam que então não devo estudar, não devo me preocupar com isso, porque eu posso ficar soberbo. Você não pode fazer esse tipo de interpretação, você não pode fazer esse tipo de aplicação. A palavra de Deus diz em Salmos número 1, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dá o seu fruto. Nós devemos estudar a palavra, mas sempre aliado com a oração. A palavra ela vai nos encher de conhecimento, mas nós não estudamos a palavra para ficarmos inchados de conhecimento, para ficarmos com a cabeça cheia. Nós estudamos a palavra para nos defendermos e para atacarmos. E a palavra unida à oração, a palavra junto com a oração, ela vai nos dar esse equilíbrio, porque pode ser que a palavra, o conhecimento da palavra queira nos ensoberbecer, mas quando nós vamos para o lugar da oração, o lugar da oração é o lugar da dependência. O lugar da oração é o lugar de nos encontrarmos com Deus e é onde Deus fala. E Deus vai falar para nós, menos. Convém que eu cresça e que você diminua. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. Então, no lugar de oração, Deus vai ajustar, né, esse nosso conhecimento. Então, deve andar junto a doutrina e a devoção, conhecimento da palavra e oração. Não deixe desequilibrar isso na sua vida. Seja uma pessoa que estuda a Bíblia, mas seja uma pessoa que gasta tempo no lugar de oração. Paulo fala aqui para nós orarmos em todo tempo. Isso daqui é uma obra da igreja, então que nós possamos engajar a igreja na oração. Esse é o meu desejo, que todos os irmãos possam estar engajados na oração. E Paulo fala aqui também, ele encerra aqui falando assim, orem também por mim. Eu penso que Paulo está falando aqui, ore por aqueles que têm o ministério da palavra. Eu quero te pedir, ore por mim, ore pela liderança da sua igreja local, ore pela nossa liderança local aqui, porque nós temos o ministério da palavra, para que ao falarmos nos seja dada a palavra, nos seja dado a palavra revelada, que possamos revelar o mistério de Cristo. Muitas vezes nós ficamos limitados em todo o conhecimento e mistério de Cristo. O mistério de Cristo ele é um mistério amplo. A vontade de Deus é uma vontade ampla e nós, às vezes, nos apegamos à vontade de Deus para nós. Quando você vai falar sobre a vontade de Deus, a pessoa quer saber qual a vontade de Deus para a minha vida. E quando você foca na vontade de Deus para a sua vida, você perde a vontade de Deus que Ele tem para o universo. Paulo ele fala aqui sobre para que me seja revelado o mistério, para que eu possa falar com ousadia sobre o mistério. E o que é o mistério que Paulo está falando aqui? O mistério é a vontade de Deus que está sendo revelada na palavra. Paulo teve a revelação do mistério. Paulo ele fala sobre o mistério de uma maneira cósmica, de uma maneira transcendente. Qual a vontade de Deus para o universo? A vontade de Deus para o universo está lá em Efésios 1, versículo 9 e 10. Ele fala assim, convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. No final, Deus quer que Cristo seja o cabeça de novos céus e nova terra. Que tudo se esteja convergindo na pessoa de Cristo. Essa é a vontade de Deus para o universo. Depois ele fala da vontade de Deus para o corpo de Cristo. Qual a vontade de Deus para o corpo de Cristo? Está lá em Efésios 3, 5 e 6. Ele fala que o mistério é esse, que gentios e judeus são um só corpo em Cristo. Nós estamos unidos com os nossos irmãos judeus. Os judeus são os irmãos mais velhos, foram os primeiros a serem escolhidos por Deus. E a igreja gloriosa, a igreja dos últimos dias, o corpo de Cristo, vai ser essa união
de gentios e judeus. Então esse é o propósito de Deus, a vontade de Deus, que gentios e judeus estejam unidos em um só corpo. Depois ele fala aqui também da vontade de Deus, no capítulo 5, versículo 25 e 27, ele fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a igreja como uma noiva santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga. Então esse é um mistério de Deus também. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E a igreja nos últimos dias será gloriosa, será uma igreja madura, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, a vontade de Deus é preparar essa noiva. Jesus morreu para adornar e preparar essa noiva. E a vontade de Deus, lá em Colossenses 1, versículo 27, essa vontade é mais pessoal, né? Eu falei aqui, você viu que eu vim falando sobre a vontade de Deus cósmica? A vontade de Deus é que céus e terra se converjam, estejam convergidas em Cristo. Cristo seja o cabeça de céus e terra. A vontade de Deus para o corpo de Cristo é que a igreja esteja unida, gentios e judeus, todas as nações, todas as raças, todas as tribos estejam unidas em um só corpo. A vontade de Deus é que essa igreja seja uma noiva madura, santa, preparada para Cristo. E a vontade da igreja, a vontade de Deus é Colossenses capítulo 1, versículo 27. A vontade de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Aí nós vemos para essa vontade mais pessoal. Eu e você fomos escolhidos por Deus, fomos adotados por Deus para sermos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então, que você ore por nós, para que nos seja dada a palavra com ousadia, para que seja revelado o mistério de Cristo, que você entenda, creia e coloque em prática o mistério de Cristo e compartilhe, calçando os pés da prontidão do Evangelho da Paz, que você ande espalhando a boa notícia. Nós temos uma frase que nós falamos que é assim, levarei tua palavra onde for. Que você possa levar a palavra do Senhor por onde você for. Nós estamos encerrando aqui esse estudo com grande alegria. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.